um estudo sobre a anatomia geral humana. Tá? Nós estudaremos em 6 unidades e agora, inicialmente, nós vamos falar de dados ou informações ou conhecimentos introdutórios da anatomia humana. Então, a anatomia humana é uma ciência milenar que se dedica ao estudo da forma, da estrutura do corpo humano, estudo dos órgãos, enfim, dos sistemas, do corpo humano como um todo, tá? O corpo humano, ele é constituído basicamente de átomos, moléculas, depois a gente tem as células, depois a gente vai ter basicamente os tecidos, os órgãos e os sistemas, tá? Então isso seria mais ou menos a constituição do corpo humano. A anatomia em si é justamente o estudo de tudo isso que eu estou dizendo, tá? E dentro da anatomia nós vamos ter algumas áreas. Então, se eu vou estudar, por exemplo, os ossos, eu tenho aí uma outra área que é chamada osteologia, ok? E compreender a anatomia, ela é essencial justamente para que qualquer aluno, depois futuro profissional da saúde, venha desenvolver procedimentos. Na radiologia, por exemplo, é essencial para que o tecnólogo faça um bom posicionamento, uma boa análise. O pessoal da enfermagem é essencial para que faça uma boa punção, para que faça, por exemplo, um determinado procedimento em alguma parte mais específica. O pessoal da farmácia também é interessante, da anatomia, justamente para que entenda a parte mais microscópica também do que tem dentro do nosso corpo humano, da biomedicina também, mais ou menos o exemplo da farmácia, da fisioterapia, justamente para entender os processos anatômicos, as estruturas anatômicas, para justamente depois fazer os processos de reabilitação com os pacientes. Então é fundamental na área da saúde. Então um bom profissional, ele domina bem a anatomia. Então nesse primeiro momento é justamente saber que a anatomia é essa ciência que vem justamente estudar as estruturas do corpo humano, tá? Vamos falar basicamente de osteologia. O que vem ser a osteologia? A osteologia é o estudo do osso. O osso, basicamente, ele é um órgão, e esse órgão, ele é muito importante justamente para o organismo. Exemplo, um osso longo como esse aqui, ó, ele é constituído anatomicamente por epífises, que no caso, epífise proximal, distal e a diáfise. E dentro do osso a gente tem trabéculas, que essas trabéculas são revestidas ou preenchidas por medula, a medula óssea, tá? E se for na parte, por exemplo, das epífises, como aqui nós vamos ter as medulas vermelhas, que elas são produtoras dos componentes sanguíneos. Tem uma função hematopoética, exemplo, uma medula ativa. E aqui no meio tem uma medula amarela, que ela é uma medula basicamente inativa, mas ela tem uma importância justamente porque a gordura ela é uma fonte de energia. O osso também, ele tem uma função aí, de dar uma sustentação para o corpo, né, para o esqueleto. É sobre ele também que vão se fixar os músculos, que em conjunto com as articulações vem favorecer o quê? O movimento, né, basicamente aí humano, ok? Protege também, nós temos aqui a calota craniana, que no interior nós vamos ter a massa encefálica, aqui a caixa torácica, que no interior tem órgãos vitais aí como os pulmões, o mediastino onde vai ter o coração, ok? Então assim, tem bastante, basicamente aí funções nessa parte esquelética, então muito importante. Esse osso também tem células e ele basicamente ele fica constantemente em, como posso falar, em modelação. Então a gente tem os osteoblastos, osteoclastos, osteócitos. Exemplo, se uma pessoa fratura, que é o ato, por exemplo, de uma força exacerbada no osso, e além do que ele pode suportar, ele fraturar,
o osso ele tem essa característica de fazer esse regeneramento, né? Então, assim, depois de um processo de ajuste, de mobilização, ele vai basicamente se consolidar, tá? Porque justamente esse osso ele tem essa característica. Ele tem tecidos também, esses tecidos eles podem ser dois, que é o cortical. O cortical seria o tecido mais denso, que é o que reverte a boa parte do osso, e também tem um osso trabecular, que é o osso esponjoso, que geralmente vai estar nas epífises dos ossos longos, né? Então, aquele processo chamado osteoporose, ele vem dar justamente nos ossos esponjosos, ali no tecido esponjoso, que é onde o osso se assemelha a uma esponja, e por um processo de envelhecimento e outros fatores, essa esponja ela vai abrindo os poros e esse osso vai ficando frágil. Uma boa analogia é quando a gente vai na feira e compra aquele mocotó, que aí, ó, o açougueiro ele serra e você vê ali a parte onde tem um tutano, aquilo ali é a medula amarela, e você vê que em torno da medula tem um osso bem grosso, e esse é o osso cortical. Lá no osso da galinha, quando a gente vai comer cozido, se você, por exemplo, mastigar as extremidades da coxa, você vai perceber que fica mais molinha e sai um suco meio avermelhado, porque ali fica justamente a medula vermelha. E se você for mais ao meio, você vai ter que colocar um pouco mais de força, mas você vai perceber que ali também dentro tem alguma estrutura um pouco mais mole, que seria aí o exemplo do mocotó, que seria aí a questão da medula óssea amarela, tá? Então, muito importante essa parte osteológica. E quando a gente fala de osteologia, a gente vem falar do esqueleto. E esse esqueleto, ele é justamente dividido em duas partes. A gente tem um esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O axial, que é formado justamente pela essa parte aqui do crânio, toda a coluna vertebral, e a gente tem aqui a caixa torácica. Já o apendicular é formado pelos cíngulos dos membros, tanto superiores quanto inferiores. O cíngulo é formado justamente aqui do superior pela a escápula, aqui a clavícula, e na parte inferior aqui, ó, pela cintura pélvica, tá? E aí é formada aqui na parte superior também pelo braço, depois o antebraço e as mãos, e na parte inferior pela a coxa, a perna e os pés. Então aí a gente tem a constituição justamente desses esqueletos. No próximo encontro, na próxima unidade, nós vamos falar especificamente do esqueleto apendicular. E eu espero vocês até lá.